as bailarinas adultas costumam errar quando começa a pensar na técnica. Elas acabam forçando o corpo além do limite. Gente, o nosso corpinho, ele tem sim prazo de validade. Ele tem. O seu corpo tem prazo de validade, sim? Porque a gente nasce e desde que a gente nasce, a gente entra num processo de envelhecimento. O bebê está envelhecendo. A criança está envelhecendo. Sim, todos nós estamos envelhecendo. O que acontece no processo de envelhecimento? A gente diminui a nossa flexibilidade, a gente diminui a nossa potência de força, a gente diminui nossa coordenação, a nossa velocidade de agilidade mesmo motora. A gente vai diminuindo, sim? Quando a gente entra nesse processo, então quando você nasce, você já entra nesse processo de envelhecimento, e é ladeira abaixo, não tem jeito, bailarinas, é ladeira abaixo. Se eu vou para minha aula de balé e eu começo a querer vencer os meus limites, que o meu processo de envelhecimento tem me imposto, e eu começo a querer vencer esses limites na marra, o que é vencer na marra? Ah, não, eu vou fazer alongamento todo dia. Todo dia eu vou fazer alongamento pesado. Não, eu vou fazer aula de balé todo dia. Não, eu vou fazer treino de força. Eu vou fazer... O seu corpo não é uma máquina. A gente precisa fazer essas coisas? Precisamos. Mas a gente tem que ter a dosagem certa. Se eu intensifico demais essa exigência do meu corpo quando eu começo a fazer balé, a consequência é que eu vou acabar desenvolvendo uma lesão que vai me afastar do balé. Então, às vezes, a gente entra nessa noia de fazer um monte de aula, de fazer um monte de treino, de fazer um monte de coisa. E, ó, tô falando isso e serve para minhas alunas também, sim? Às vezes, a gente entra nessa noia de fazer um monte, e o corpinho não tá aguentando. E aí? Eu quero fazer um monte para melhorar minha técnica, só que agora eu vou me machucar, vou ter que parar de fazer aula, vou ter que dar um tempo, vou perder tudo que eu consegui. Não, a gente precisa sim olhar para a nossa técnica e olhar para o nosso corpo e conciliar isso. Como é que eu executo corretamente os passos do balé, ou seja, com técnica, sem forçar o meu corpo além do limite? Eu não vou trabalhar na zona de conforto na minha aula de balé, né? Eu não deixo minhas bailarinas fazerem isso. Mas forçar além do limite, esse é o ponto. Então, cuidado com forçar o seu corpo além do limite para buscar a técnica. A técnica não precisa forçar seu corpo. É como executar o movimento, não é a altura de perna, a quantidade de giro, o tempo de balance. É como executar o movimento, isso é técnica. Se